Olha aí, né, pessoal, que situação. Se tem alguém que ainda não sabe, que ainda não conseguiu compreender qual que é o motivo por trás da alta nos gastos, nas despesas durante o governo Lula, por que que o déficit primário foi tão alto, tão agressivo em 2023 e por que que o governo tem tanta dificuldade em conseguir fechar as contas, planejar as contas fechadinhas para 2024, precisando contar com uma montanha de dinheiro aí de quase 200 bilhões de reais a mais em arrecadação por meio de impostos. Bem, se alguém ainda não entendeu por que que isso está acontecendo, bem, aí está a explicação, ou parte dela, é claro. É por conta de situações como essa que o gasto com o funcionalismo público, que as despesas do governo e, por consequência, o déficit tem se tornado cada vez maior. O rombo fiscal não para de crescer e olha só que situação, o quanto que o resultado se deteriorou de 2022 para 2023. Se na época lá do Bolsonaro o gasto com funcionalismo caiu 10,5%, isso aqui durante o mandato dele, no primeiro ano do governo Lula, do terceiro mandato do Lula, subiu 2,8%. Olha que coisa, a gente já sabia que isso iria acontecer, mas é sempre bom ter os números para fundamentar essa nossa percepção. Então, vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, tem aqui os gráficos para a gente ver em relação ao gasto com o funcionalismo público ao longo de vários governos, né? De fato, esse primeiro ano do mandato do Lula aí fechou com um gasto aqui de praticamente 370 bilhões de reais, sendo que em 2022 o valor gasto foi de 259 bilhões de reais, né? Então, realmente, uma coisa assim impressionante, o gasto aí, o quanto que isso subiu de um ano para o outro, realmente uma coisa assim impressionante de fato, né? Então, olhando aqui o gráfico ao longo do tempo, ao longo dos anos aqui e ao longo dos governos, a gente tem aqui, eu gosto desse site Poder 360, justamente por conta desses gráficos, é uma coisa muito interessante, muito ilustrativa, principalmente para usar em vídeos, né? Então você pode ver que isso aqui é impressionante, tá? Isso aqui merece ser destacado. Apesar de todos os pesares, todas as críticas que possam ser feitas, a verdade é que de todos os governos aqui, desde o início do Plano Real, praticamente todos os governos, então, desde a redemocratização, o gasto com o funcionalismo público só caiu durante o governo Bolsonaro. Olha, todos os governos, de forma sucessiva, houve um aumento nesse quesito aí. Realmente uma coisa assim, uma variação de forma geral assim, impressionante, uma coisa assim digna de nota, né? Veja então aqui, começando lá na época do Fernando Henrique Cardoso, isso aqui tudo valor corrigido já, tá? Tudo valor ajustado pela inflação, senão não tem como a gente comparar 1998, que é quando começa aqui esse gráfico, com o que nós temos aqui atrás da minha cadeira. Depois eu vou melhorar esses valores, esse gráfico aqui, né? Mas, então, você pode ver que houve um aumento substancial aqui em quantidade percentual no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Só que o valor era bem mais baixo lá no início do mandato dele, né? Qualquer 1%, quando estamos falando de uma montanha de dinheiro, realmente é muita coisa, né? Então, aqui o valor era menor, então esse percentual não representou um ganho nominal, uma alta nominal tão grande assim. E você pode ver que no primeiro governo Lula, o aumento não foi tão insano, né? Tem que considerar que o último ano do Fernando Henrique com o primeiro aqui do mandato seguinte, né? Então você pode ver que realmente o aumento não foi tão íngreme assim, tem uns altos e baixos aqui, mas no cômputo geral, ele teve um crescimento em 4 anos de mandato de 9,1% aqui dos gastos com o funcionalismo. Só que no governo 2.0 dele ali, a coisa desandou completamente. Olha esse gráfico, quanto que subiu
E estamos falando de um aumento de 30%, quase 31% nos gastos com o funcionalismo. Isso aqui foi o governo Lula fazendo o petismo dele de fato. Nós sabemos bem que no primeiro mandato o Lula pisou mais no freio, manteve muita coisa lá do Fernando Henrique Cardoso, principalmente do ponto de vista econômico. Foi um governo assim que em alguns aspectos não foi terrível, essa é a verdade. Tudo bem, teve o mensalão, deveria ter sofrido um impeachment naquela época, inclusive o pessoal cozinhou o mandato do Lula, manteve a situação e aí temos o que nós temos hoje por conta disso, né? Mas realmente o primeiro mandato dele não foi de todo terrível, só que o segundo mandato foi um absurdo completo e a gente pode ver aqui os números então, o quanto eles subiram e chegaram a esse patamar que é mais ou menos o que nós temos hoje aqui na realidade brasileira de gastos públicos, que é batendo ali nos quase 400 bilhões de reais, 360, 380 mais ou menos nessa margem desde essa época lá do segundo governo do Lula, né? Então a Dilma pisou no freio, é claro, não dá para você subir isso aqui de forma indefinida, essa é a verdade. Os valores já estavam muito altos, né? Então não tinha como aumentar muito esse patamar ainda. Estamos falando do governo PT, é claro que iria haver um aumento, mas somando tudo aqui, não chega a 10% desde a época lá do Lula, né? Então houve sim um crescimento, houve um aumento dos gastos públicos, mas num ímpeto muito menor do que na época do Lula. Chegou aqui o Temer, aumentou um pouquinho também no final, não muita coisa, só que chegamos então ao governo Bolsonaro. E olha o que nós temos, uma redução de 10% no gasto com funcionalismo público, uma coisa que nunca chegou nem perto de acontecer. Isso aqui é uma coisa impressionante, isso é uma redução do Estado, de fato, né? O Bolsonaro conseguiu algo praticamente inacreditável, e eu lembro que eu falei isso em outras oportunidades aqui no meu canal, por que eu votaria no Bolsonaro, por que eu votei nele, inclusive, né? Não votei esperando que ele fosse diminuir o tamanho do Estado, nem que ele fosse manter o Estado no mesmo tamanho. Votei nele esperando que o Estado crescesse mais devagar, porque tipicamente o Estado sempre cresce, né? Mas entre um governo petista que vai expandir o Estado até não haver mais limites, né? E um governo que vai fazer isso num ritmo muito menor, prefiro o ritmo menor, é claro. Mas olha só, Bolsonaro me surpreendeu definitivamente. Eu não esperava isso aqui. Temos os números consolidados, pena que eles vieram muito tarde, essa é a verdade, né? Mas o gasto com funcionalismo público caiu consideravelmente no governo do Bolsonaro, e eu não duvido muito que muito funcionário público aqui do Sudeste que fez o L esse ano, fez por conta disso aqui, né? Ou porque perdeu o emprego, ou porque estava com medo de que o Bolsonaro, sendo reeleito, manteria esse corte no funcionalismo público, e ele manteria com certeza, seria muito maior do que isso aqui. Mas voltamos ao velho normal do governo PT, voltamos ao Lula ao poder, né? E tudo bem, o aumento aqui não foi muito grande, né? 2,8% é o segundo menor resultado da série histórica, mas nós viemos de uma queda brutal, essa é a verdade, né? Então, no fim das contas aqui, nós podemos considerar que, de fato, esse governo Lula aqui já voltou nesse ímpeto total, né? Importante frisar também aqui, né? Estamos falando de um ano só. Aqui, por exemplo, né? Por exemplo, governo Lula 1.0, se a gente considerar esse patamar atual, esse primeiro governo do Lula foi muito melhor, gastou-se muito menos com funcionalismo público, mantendo-se o mesmo patamar, né? E aqui é um gráfico realmente que demonstra, ilustra algo que a gente sabe muito bem e que eu volto a dizer é a grande causa, o grande motivo pelo qual o governo Lula é mais responsável por gastar dinheiro e por elevar as despesas públicas, portanto, e o déficit, o rombo fiscal. Aqui tem-se um gráfico mostrando a questão das despesas com funcionalismo público ao longo dos anos também, né? Interessante. E olha só o quanto que o funcionalismo público foi reduzido durante o governo Bolsonaro, uma coisa assim impressionante. Raras vezes isso aconteceu na história, né, do país, coisa muito pontual. Você pode ver que aqui o Michel Temer teve uma reduçãozinha também, a Dilma, quando ela entrou no segundo mandato, porque tinha que fazer de fato, né? Teve aqui no comecinho do primeiro governo Lula, conforme eu falei, tinha muita coisa positiva lá naqueles primeiros meses e tudo mais, só que essa consistência aqui de queda na quantidade de gastos com funcionalismo público, né, que o pagamento, folha de pagamento, encargos sociais e tudo mais, só o governo Bolsonaro que proporcionou,
Infelizmente, o brasileiro preferiu votar em outra política, em outro tipo aí de abordagem em relação aos gastos públicos, né? Então, sim, o Lula já aumentou bastante a folha de pagamento aqui do Estado. É um resultado aqui que a gente não vê desde os tempos da Dilma Rousseff, pelo visto aqui, né? Aqui não dá para ver qual que é o patamar, parece que tá semelhante a esse de agora, né? Mas é mais provável que seja realmente um patamar da época do Lula mesmo. Um valor de crescimento aqui que, salvo essa questão pontual aqui do Michel Temer, foi um resultado catastrófico sob todos os aspectos, né? E de fato, então, esses gastos já chegam a 17% do total de gastos da União, de acordo com os dados do Tesouro, e existe um agravante ainda nessa história, que é a pressão por parte de funcionários públicos da União para conseguir os federais, né, para conseguir um aumento nas suas remunerações em algum momento aí do governo Lula, talvez até neste ano, né? Então, olha só, o pessoal lá dos sindicatos dos funcionários públicos, eles querem 34% de aumento, né? Chega-se a esse valor aí de 34% a ser dividido em 3 parcelas, né? Sendo que o governo aí quer aumentar apenas 9%, apenas entre aspas, né? 4,5% em um ano, 4,5% em outro e só no ano que vem. Para 2024, ao que tudo indica, e como a ministra aqui, Esther Dweck, que é responsável por essa questão e tudo mais, isso só vai acontecer se houver um aumento de receitas, aí houver um superávit para cobrir esses gastos. Provavelmente não vai acontecer, mas a tragédia já está organizada, né? Com o Lula no poder, a farra do funcionalismo público voltou a todo vapor. Volto a dizer, muitos votaram no Lula para que isso realmente acontecesse. Mas o que você achou desses dados, desses números? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.